Eu sou Lucas, morador de Belo Horizonte, e tenho essa curiosidade quase obsessiva por tudo que envolve mistérios urbanos. Não importa se é uma lenda velha ou um relato recente. Eu quero entender, sentir, desvendar. Nas minhas andanças pela cidade, sempre presto atenção nas histórias que surgem, principalmente aquelas contadas a meia voz por guardas municipais. Foi assim que comecei a ouvir repetidas vezes sobre algo estranho que acontece na Praça da Liberdade, aquele espaço tão conhecido e frequentado pelo dia, mas que durante a madrugada parece se transformar. Os relatos vinham de diferentes guardas, todos alertas sobre movimentos misteriosos entre as árvores antigas e os jardins soturnos da praça. Eu senti um arrepio só de imaginar, porque não era apenas um rumor. Várias pessoas viram sombras se movendo rápido demais, como se algo ali estivesse espreitando, mas desaparecesse antes que pudessem identificar. Curioso e alimentado por uma mistura de ceticismo e fascínio, decidi que precisava ver isso com meus próprios olhos. Convidei meu amigo Rafael, que é guarda municipal e trabalha justamente nas redondezas da praça. Ele me contou, olhando ao redor como quem teme que algo invisível estivesse ouvindo, que nas últimas semanas as aparições pareciam mais frequentes e nada tinha aquele comportamento típico de animais noturnos ou moradores de rua. Era algo diferente, mais furtivo, rápido e inquietante. O clima na Praça da Liberdade, que sempre foi um refúgio de calmaria no coração da cidade, começou a adquirir uma densidade nova, quase palpável, como se as sombras entre as árvores tivessem vida própria. Os relatos que recebemos foram aumentando, e eu podia sentir numa mistura de ansiedade e excitação que aquilo não era apenas um jogo da imaginação. A dúvida agora era inevitável, martelando na minha mente. O que, afinal, estaria se movendo naquela penumbra? Se você curte essa atmosfera de mistério, já deixa seu like e se inscreve para acompanhar comigo essa investigação que promete mexer com o seu imaginário. O melhor e mais assustador ainda está por vir. Rafael sempre teve um jeito sério e reservado, mas quando começou a me contar o que ele e os colegas de guarda enfrentavam nas noites da Praça da Liberdade, o tom na voz dele mudou. Ele disse que, na maioria das noites, a sensação que tomava conta do grupo era inquietante, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis, fixos na escuridão. Tentavam olhar para o ponto onde achavam que vinha aquele olhar, mas nada aparecia. Era como se o próprio escuro escondesse uma presença, um ser que conseguia se camuflar perfeitamente nas sombras. O ar da praça, já fresco e úmido naquela hora da madrugada, parecia carregar um peso diferente. As câmeras instaladas para monitorar a área registraram, em algumas dessas madrugadas, imagens difíceis de decifrar, silhuetas fugidias que passavam entre as folhas e troncos, sombras que não batiam com o formato de nenhum animal conhecido ou pessoa. Era sempre rápido, a ponto de tornar impossível capturar detalhes. Apenas um borrão que sumia ao ser notado. A Praça da Liberdade, cartão postal de Belo Horizonte, um lugar reconhecido pela beleza arquitetônica e seus jardins bem cuidados, ganha à noite uma outra face, uma atmosfera de mistério quase palpável. As luzes amareladas dos postes mal penetram a escuridão intensa entre as árvores e os sons da cidade parecem distantes, como se ali fosse um mundo à parte. Naquela madrugada especialmente fria, decidimos que era hora de tentar registrar algo com nossos próprios olhos e equipamentos. A sensação de caminhar entre as sombras era pesada, como se o ar estivesse denso e sufocante, quase impedindo a respiração. O vento sussurrava e carregava folhas secas pelo chão, ampliando o silêncio que reinava, exceto por nossos passos. De repente, no meio de tudo isso, um movimento rápido demais para ser visto com clareza. Algo passou por nós tão veloz quanto um lampejo,
deixando o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. O que exatamente estávamos prestes a descobrir? Deixe seu comentário com sua teoria. E não esqueça de se inscrever para acompanhar cada passo dessa investigação. Vai ser intenso, prometo. Na terceira vez que decidimos voltar à Praça da Liberdade, a noite estava especialmente escura, como se as estrelas tivessem desaparecido do céu e a lua sequer se atrevesse a aparecer. O ar estava pesado e frio, um daqueles silêncios opressivos que faz o peito apertar e a pele arrepia. O único som constante eram os nossos passos, ecoando ritmados e firmes pelo chão de pedra da praça, cada passo reverberando como se gritasse contra o vazio ao nosso redor. Eu sentia o coração bater mais rápido do que o normal, e podia ver que Rafael também não perdia nenhum movimento estranho com seu olhar experiente e atento. De repente, ele congelou e levantou o braço, apontando para o espaço sombrio entre os galhos retorcidos e grossos das árvores antigas. Uma sombra intensa deslizou rápido de um lado para o outro, escorregando por entre os arbustos como uma fumaça viva. Tentei focar a visão, mas ela desapareceu no escuro ainda mais rapidamente do que eu conseguia acompanhar. Pela primeira vez, não era só imaginação, não era apenas um borrão fugidio. Parecia uma forma. Alguma coisa com contornos vagamente humanos, ou talvez algo que apenas copiava essa forma para se esconder entre nós. O ar ficou congelado naquele instante, como se o tempo parasse. Ficamos ali, imóveis. O frio já não vinha só da temperatura, mas da tensão crescente que abraçava nossos corpos. Decidimos que, apesar do medo que nos apertava a garganta, valia a pena tentar acompanhar aquela criatura, ou seja lá o que fosse, para descobrir se era apenas um morador de rua, alguém perdido ou algo mais sombrio. Mas, quanto mais avançávamos por entre as sombras espessas, aquela sensação estranha só aumentava. Era como se estivéssemos sendo guiados, como se alguém ou alguma coisa, sabidamente invisível, mas presente, comandasse nossos passos e nos conduzisse para um lugar que nem sabíamos qual era. Se você está sentindo essa ansiedade comigo, se está ganhando coragem para seguir nessa investigação obscura, deixa aqui seu comentário. Não esquece de se inscrever, porque essa história está só começando e o que vem pela frente vai mexer com seus nervos. Com o passar das noites, os encontros com aquela presença, ou essa sombra, se tornaram cada vez mais frequentes, mais palpáveis. Rafael, que até então mantinha sua postura firme e analítica, me confidenciou numa dessas madrugadas que o medo começava a corroer sua coragem. Ele nunca imaginou que em um lugar tão público e conhecido pudesse enfrentar algo tão desconcertante, tão perturbador. A Praça da Liberdade, que sempre foi símbolo de tranquilidade e cultura em Belo Horizonte, ganhava uma aura quase ameaçadora, impregnando o ar com uma tensão crescente. Sentíamos como se aquela sombra conhecesse cada centímetro da praça, como se fosse a própria guardiã invisível daquele espaço. Ela não se mostrava por inteiro, nunca em forma clara, mas circulava silenciosamente, acompanhando nossos passos com um olhar que penetrava a escuridão. A sensação era de que não estávamos apenas sendo observados, mas estudados, julgados de longe por algo que não queria ser incomodado, algo que se escondia nas profundezas da noite e dos galhos retorcidos dos grandes ipês e palmeiras. Em um desses encontros, um instante que me ficou gravado como um gelo na espinha, conseguimos perceber um brilho estranho. Era como se dois olhos refratores, firmes e inabaláveis, refletissem a luz da nossa lanterna, fixos em nós como lanças de fogo no escuro. Eles não piscavam, não desviavam, apenas nos encaravam, impassíveis e inquietantes. O horror daquele instante ficou cravado em nossas mentes como uma advertência muda.
Decidimos que era hora de tentar registrar esses fenômenos. Armamos câmeras estratégicas entre as árvores, esperando pela madrugada seguinte. Mas as imagens captadas não revelaram nada além de borrões confusos e desfocados, como se a própria sombra corresse da nossa tecnologia, impossível de ser capturada de maneira clara. O que exatamente estaria escondido na escuridão das árvores? O que estava mesmo espreitando aquela praça tão vibrante durante o dia? Se você também está preso nesse suspense, querendo entender o que pode estar por trás dessas sombras, conta pra gente nos comentários e não esquece de ativar as notificações. Só assim você não perde o próximo capítulo dessa história que está longe de acabar. Depois de semanas mergulhados em buscas frustradas, noites em claro e diversas tentativas falhas, Rafael e eu recebemos um relato que mudou completamente o rumo da nossa investigação. Um relato que ainda hoje me arrepia só em lembrar. Um dos colegas dele, outro guarda que faz patrulha por ali, disse ter visto a figura bem de perto, algo que o deixou tão abalado que mal conseguiu falar quando nos contou. Não era uma pessoa comum, muito menos algo humano. A descrição era de um vulto encapuzado, translúcido, como se fosse formado por sombra viva, flutuando entre as árvores da praça. Aquela imagem parecia arrancada de um pesadelo, algo que desafiava a realidade. Fiquei a imaginar o frio que aquele colega deve ter sentido quando viu aquela presença silenciosa, imóvel, mas que parecia pulsar com uma aura sobrenatural. Será que era um espírito? Ou talvez uma entidade inexplicável, um resquício do passado sombrio da própria praça? Afinal, as histórias que circulam sobre a Praça da Liberdade não são poucas. Reza a lenda antiga que, décadas atrás, um homem desapareceu misteriosamente naquele mesmo lugar, sem deixar pistas, sem deixar explicações. Muitos moradores mais velhos da cidade acreditam que a sua energia, seu torpor e seu mistério ainda permeiam aqueles jardins escuros, sussurrando nas folhas ao vento e espalhando um arrepio no corpo de quem se atreve a caminhar por ali depois do anoitecer. Diante disso, decidimos que era hora de confrontar a sombra de frente. Planejamos passar a madrugada inteira na praça, atentos a qualquer sinal, qualquer movimento, qualquer som. As horas foram passando e a sensação crescente de inquietação não nos largava. Quando tudo parecia nos preparar para uma noite em vão, sons começaram a emergir do silêncio. Passos lentos, quase ritmados. Sussurros baixos e indecifráveis, uma brisa gélida que cortava o ar e parecia sussurrar nossos próprios nomes. O medo ganhou forma e a verdade começou a se mostrar. Quer saber exatamente o que aconteceu naquela madrugada? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e não esquece de se inscrever, porque o que vem agora vai te arrepiar da cabeça aos pés. No fim das contas, depois de tantas noites de espera, de olhos fixos nas sombras e corações batendo acelerados, Rafael e eu não conseguimos nenhuma prova definitiva. Nenhum vídeo nítido, nenhuma fotografia que mostrasse claramente o que se ocultava entre as árvores da Praça da Liberdade. Mesmo assim, algo naquele lugar ficou mais claro para nós. Há sim algo ali que desafia qualquer explicação fácil. Quando caminhávamos pelos caminhos de pedras escuras, sentíamos um peso sufocante no ar. Não era só o frio da madrugada, mas uma presença invisível que parecia envolver cada folha balançando no vento. A praça, tão vibrante de dia, virava outro ambiente à noite, um espaço onde o tempo parecia dilatar e o mistério se infiltrava nos detalhes mais simples. O ranger distante de um galho, o farfalhar quase inaudível das folhas, o cheiro úmido da terra que parecia impregnado de histórias antigas. Às vezes, eu me pego pensando se essa sombra seria mesmo uma entidade, uma forma de vida invisível para a maioria, uma energia que persiste ali há décadas. Ou
se talvez tudo isso não passa de um reflexo da nossa própria imaginação, alimentada por relatos, pela história de um homem desaparecido e pelo silêncio daqueles jardins. Afinal, o medo e a curiosidade têm um jeito estranho de transformar o escuro em monstros e o silêncio em vozes. Agora, a praça segue em seu silêncio impressionante, guardando o segredo que só nós dois, e agora você que escuta essa história, sabemos que existe. Se esse vídeo despertou alguma inquietação em você, se essa sensação de mistério tocou seu espírito curioso, deixa seu comentário contando o que você acha que realmente acontece ali. E claro, não esquece de se inscrever para acompanhar mais histórias como essa. Porque acredite, algumas sombras não foram feitas para serem esquecidas, mas para nos lembrar que nem tudo está à luz do dia.